Voltamos com mais saúde na TV e hoje falando sobre transtorno bipolar. Doutor, a gente tem aqui algumas perguntas da internet já. Primeira pergunta é: acordar sempre de mau humor e depois de um tempo estar normal pode ser considerado transtorno bipolar? É a pergunta do Humberto da Vila Musa. O camarada acorda estressado, mal-humorado, passa 30, 40 minutos, já está normal, dando risada. Pode ser considerado transtorno? Então, para ser um transtorno, é Humberto, né? Humberto. Para Humberto. Para ser um transtorno, em psiquiatria nós utilizamos a palavra transtorno ao invés de doença, porque não tem uma única causa para estabelecer. A palavra transtorno vem do inglês distúrbio ou disorders. Para ser considerado um transtorno, o indivíduo tem que apresentar toda a sintomatologia, e essa sintomatologia ela tem que interferir na vida do indivíduo de forma que venha causar prejuízo significativo no seu funcionamento. Oscilação de humor é comum em todo mundo. Você podemos acordar de mau humor e estarmos bem à tarde. Eu nunca acordo de bom humor. Agora, quando isso acontece com uma junção de sintomas, acordar de mau humor, estar estressado, ter baixo desempenho no trabalho, ter baixo desempenho acadêmico, né? Não conseguir controlar os impulsos, fazer negócios impulsivos, situações impulsivas, negócios no sentido financeiro, né? Comprar compulsivo, a sintomatologia, juntando o histórico do paciente, eu posso dizer que existe ou não uma bipolaridade. É um diagnóstico que precisa ser investigado. Tá? Agora, acordar de mau humor é comum em todo mundo. Apenas essa mudança repentina de... Pode. Das 7 às 8, mal-humorado, e depois tá mais tranquilo, pode ser normal. Então, existe hoje estudos que chamam isso de transtorno afetivo bipolar do tipo misto. O indivíduo que apresenta alteração de humor, acorda de mau humor, à tarde ele está bem, ele está irritado. O diagnóstico mais difícil hoje em transtorno bipolar é o transtorno bipolar do tipo misto. Que o indivíduo apresenta dentro da mesma semana uma depressão, junto com uma elevação de humor, ou uma depressão com irritabilidade, dentro da mesma semana, chamado transtorno afetivo bipolar do tipo misto. Não estou dizendo para o Humberto que isso seja, mas tem que considerar fatores, o histórico do paciente, a hereditariedade, o estilo de vida, e aí sim chegar a uma conclusão diagnóstica. Doutor, mas essa mudança de comportamento, ela é repentina ou ela pode ser dias, por exemplo? O indivíduo fica lá, vamos pensar, 3 dias, olha a tosse, é água nela. O indivíduo fica 3 dias bem, eufórico, após isso ele cai numa depressão, uma coisa do tipo. Isso é basicamente isso? Ou ele pode ter o pico de euforia no dia e no mesmo dia ele ficar depressivo? Então, isso é o estado misto, na mesma semana. Dentro do mesmo dia, é uma variação normal do humor de todo mundo. Né? Se você puder, eu posso entrar já nos sinais e sintomas, ok? Sim. Então, assim, o transtorno bipolar, antes de irmos para as perguntas, o indivíduo passa a maior parte do tempo em depressão. Ele tende a passar um pouco tempo em eutimia. A palavra timos no grego significa humor. Então, se eu estou distímico, eu estou para baixo. Se eu estou eutímico, eu estou na linha do humor. Se eu estou hipertímico, uma pessoa de temperamento hipertímico, alegre, né, ele tem um humor hipertímico. Então, a alteração do timos, né, do humor, dentro da mesma semana eu apresentar essas variantes, aí para Humberto, né, para quem estiver ouvindo, essa variação de humor dentro da mesma semana de euforia mesmo, né, ou uma sensação de bem-estar acima da média, depressão e irritabilidade, pode ser o estado misto. Agora, a sintomatologia do transtorno bipolar, nós vamos falar, né, na sequência, respondendo as perguntas aí. Show, próxima pergunta da internet. Até que idade o transtorno bipolar pode se manifestar? É a pergunta da Fabiana do Jardim Tropical. Tá. Fabiana, a idade de início do transtorno bipolar, ela é dos 10 aos 19, podendo ser uma faixa etária secundária dos 20 aos seus 30 anos. É mais comum, como eu falei ainda há pouco, na transição da adolescência para a vida adulta.
É uma doença, basicamente, que inicia antes dos 25 anos. É claro que existem as atipias. O transtorno bipolar que se manifesta com 60 anos, pode existir isso? Pode. Não é comum, é atípico, mas pode. Para o transtorno bipolar, para qualquer doença na natureza psiquiátrica, o início de idade é sempre mais jovem. Né? É possível em crianças? Existe? É possível. Existe já nos livros aí em criança? Sim, é possível em criança. Existe já diagnóstico. Os psiquiatras infantis que trabalham nessa área sabem muito bem do que eu estou falando. O diagnóstico de bipolaridade em criança, ele pode ocorrer, ele é muito comum, né? Nós temos um pessoal, nossos professores de São Paulo, que já estão estudando ainda a genética do transtorno, já para tratar a mãe antes da concepção do filho. Olha só. Porque é uma doença altamente hereditária, sim. É hereditária, então? Totalmente. A carga hereditária conta muito. É muito grande na hierarquia das doenças de ordem de natureza psiquiátrica, mais herdada é o transtorno bipolar. Ah, é? Mais do que a esquizofrenia. Então, hoje, vamos dizer assim, que a faixa etária seria essa faixa etária mais comum na adolescência, né? Mas pode começar em qualquer idade, não tem uma regra. Né? Entendi. Próxima pergunta. Quem está mais propenso à doença, homens ou mulheres? É a pergunta do Juarez do Centro. Tá. O Juarez, a doença é comum, né, assim, do tipo 1 que nós chamamos, tanto em homem quanto em mulher. O tipo 1. O tipo 2 é mais comum em mulheres. Agora, afeta a doença, de um modo geral, afeta 1,1% da população. O transtorno afetivo bipolar. O que está em estudo hoje, que seria o espectro da doença, afetaria 4,5%, 4,6% da população com dados estatísticos. O espectro da doença. Quando se fala em espectro, eu estou falando de algo que vai desde a normalidade, entre aspas, até o que se chama doença. Próxima pergunta da internet é o seguinte: das duas pontas da bipolaridade, a euforia e a depressão, qual delas merece mais cuidados? A euforia ou a depressão? Pergunta é de? Pergunta da Camila da Nova Ourinhos. Bem lembrado, hein? Camila, sua pergunta foi muito boa. Tá. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos para o intervalo e você responde na volta? Claro. Pode ser? Claro. Então a gente vai para um rápido intervalo e na sequência, no próximo bloco, o doutor vai responder a pergunta da Camila.